Urgente, urgentíssimo. O ministro Barroso confessou tudo. Vocês precisam saber nos mínimos detalhes o que ele disse. Abalou as estruturas de Brasília. E não para por aí não. Olha só, ministro aposentado critica pesos diferentes no julgamento de Lula e Bolsonaro. Deixa o like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Um forte abraço a todos os patriotas nos 4 cantos do Brasil e também no exterior. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Marco Aurélio Melo discorda de o processo contra o ex-presidente ficar sob análise do Supremo Tribunal Federal. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, STF, Marco Aurélio Melo, manifestou discordância em relação à condução do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Corte. Ao criticar a instância escolhida para a apreciação das denúncias de suposta tentativa de golpe de Estado, o ministro destacou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando estava fora do exercício do mandato, foi julgado em primeira instância pelos crimes apurados pela Operação Lava Jato. Onde foi julgado o hoje presidente Lula? Na 13ª Vara Criminal de Curitiba. E lá foi condenado, afirmou Melo, em contato com a reportagem de Oeste. O princípio do juiz natural deve ser observado. Cidadãos comuns devem ser julgados na primeira instância com direito a recurso. Então tá aí, viu, patriotas? A pauta é essa. Bolsonaro tem que ser julgado na primeira instância, não no Supremo Tribunal. A pauta é essa. Bolsonaro tem que ser julgado na primeira instância. General Braga Neto, General Heleno, tem que ser julgado na primeira instância. Isso são vícios processuais, isso são perseguições politiqueiras. Eles são a vítima, eles são os julgadores, eles são os investigadores, eles, antes de ser ministro, como Flávio Dino, estava aí metendo a tuitada contra o presidente Bolsonaro, metendo o pau no presidente Bolsonaro, querendo ver ele ser julgado e condenado pelo STF, e hoje ele é o próprio ministro que vai julgar e condenar Bolsonaro. Em um Estado democrático de direito, jamais um juiz desse tem autoridade, autonomia para julgar um ex-presidente do Brasil que não tem foro privilegiado. É essa a tecla que o povo brasileiro tem que bater. Bolsonaro não pode ser julgado pelo STF porque ele não tem foro privilegiado. E dá pressão tanto nacionalmente como internacionalmente. Isso são vícios processuais. Vítima, como o ministro Alexandre de Moraes, ele não pode julgar o presidente Bolsonaro. E ponto final. Fazer manifestações pacíficas e ordeiras e colocar essas pautas exigindo que as leis sejam cumpridas, que não existem interpretações politiqueiras para beneficiar só um lado, que é essa ideologia marxista-comunista. É isso que a população brasileira tem que fazer, tem que reagir, mas pacificamente, ordeiramente, nada de ameaças contra os ministros do STF, nada de calúnia ou defamação ou xingamento, isso não vai resolver em nada. Tentar fazer justiça com as próprias mãos, pelo contrário, isso aí só vai prejudicar. Tem que usar as leis contra eles, é assim que tem que ser. Se eles estão burlando as leis, se eles estão passando por cima das leis, se eles estão querendo ter benefício nas leis para perseguir os seus opositores, né? Que usamos as leis contra eles para que eles não possam ter poderes para fazer ou tomar qualquer decisão e condenar pessoas que não fizeram nada, como o presidente Bolsonaro. Como pode um homem dar o golpe sem forças armadas? Como pode um homem dar um golpe sem tanques, sem militares, sem a população nas ruas? Como pode um homem dar um golpe sem estar no seu próprio país, estando nos Estados Unidos da América? Ah, porque falou isso, porque falou aquilo. Falar todo mundo fala. Se for para prender pessoas por ter falado alguma coisa, então o ministro Barroso era para ser preso. Como pode um ministro do STF dizer, perdeu o mané, eleições não se toma, se ganha? Nós derrotamos os bolsonaristas. Então ele tinha que ser preso, ele tinha que ser impeachmentado. Como pode um ministro desse falar uma coisa dessa para a nação brasileira? Então, gente, se fala da prisão, o Barroso era o primeiro a ser preso. Ele foi preso? Não. Então por que vai prender o presidente Bolsonaro por causa... Ah, porque um falou que para não deixar Lula acontecer isso, tinha que dar um golpe militar? Ah, pelo amor de Deus, gente, para com isso, para com isso. Então, gente, a pauta é, não podem julgar o presidente Bolsonaro porque ele não tem foro privilegiado. E ponto final, eles têm que respeitar a Constituição. Ah, porque eles tiveram interpretação? Não. Todas as cortes que agem dentro da lei, eles não interpretam, eles usam o que está dentro da Constituição. Ah, então se fosse assim, não precisava de Constituição. Para que Constituição se as pessoas vão interpretar? Não é mesmo? Se a Constituição ela não está suprindo as necessidades no
mundo atual que nós estamos vivendo, então tem que colocar em pauta um projeto no Congresso brasileiro para aprovar uma nova Constituição. Não os ministros criarem uma Constituição das suas interpretações para punir sua ala conservadora. Isso não funciona, gente. Isso é ilegal, cheio de vícios processuais. Vem comigo que tem mais. A pressão em cima dos ministros do STF por causa da decisão e a condenação a 14 anos contra a Débora, porque estava com um batom e escreveu "Perdeu Mané" em um monumento na frente do STF, fez eles recuarem. Então, essa é a solução para o presidente Bolsonaro e seus aliados. Vem comigo para vocês entenderem o que está em andamento. Sem perceber, Barroso confessa tudo. Barroso, sem perceber, confessou tudo. E vocês vão saber aqui e agora. Durante uma palestra na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, indicou que seria desejável que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, ocorra ainda em 2025. Segundo Barroso, essa antecipação buscaria evitar possíveis influências no calendário eleitoral de 2026, quando ocorrerão novas eleições presidenciais. Influência no calendário eleitoral de 2026, influência, mais influência do que a USAID, aquela agência, né, lá dos Estados Unidos, teve em 2022, que até Felipe Neto recebeu mais de 100 mil reais e várias outras ONGs para perseguir o tal do grupinho do ódio e o tal do grupo das fake news. Só para o Brasil, aquela USAID liberou mais de 400 milhões de reais. Mais de 400 milhões de reais. Ela interferiu em mais de 100 países. Isso não é grave, é gravíssimo, gente. E isso está sendo investigado lá nos Estados Unidos. Mas não para por aí, não. Continua. A fala do ministro acontece em meio à repercussão da recente decisão do STF de aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República, PGR, transformando Bolsonaro em réu sob acusação de envolvimento em um suposto plano de ruptura institucional. Barroso enfatizou que a definição da data do julgamento dependerá dos trâmites normais do processo judicial, com a quantidade de testemunhas arroladas e possíveis solicitações de perícia. Em sua explanação, Barroso também abordou uma questão técnica sobre a tramitação do caso no STF. Segundo ele, o correto seria que o processo permanecesse sob análise da primeira turma da Corte, conforme estabelecido nas regras internas. O ministro explicou que apenas casos excepcionais devem ser encaminhados diretamente ao plenário, prática que não se aplicaria à situação atual. A primeira turma poderia ter deliberado e levado para o plenário, mas não deliberou. Não há nada de errado, pelo contrário, atípico seria ir para o plenário, esclareceu. Sobre o tempo necessário para a análise do caso, Barroso reiterou que o respeito ao devido processo legal será sempre prioritário. Mentira! Mentira! A semana passada, o ministro Alexandre de Moraes disse que o presidente Donald Trump elogiou as urnas eletrônicas no Brasil. Mentira também. E isso daqui também é mentira, uma baita de uma fake news. Ele reforçou que, embora seja preferível uma definição antes do ano eleitoral, a duração do julgamento dependerá exclusivamente das exigências processuais. Portanto, vai depender da tramitação, afirmou. Gente, primeiramente, aqueles ministros da primeira turma não estão aptos a julgar o presidente Bolsonaro. Primeiramente, o ministro Alexandre de Moraes é a vítima. O ministro Alexandre de Moraes que abriu esses inquéritos só para perseguir a ala conservadora. Inquérito do final do mundo que até hoje não foram arquivados. Só daí já dá para vocês entenderem. Flávio Dino tem um monte de tuitada dele lá, antes dele ser ministro do STF, metendo o pau no presidente Bolsonaro. Querendo ver o presidente Bolsonaro atrás das grades através das decisões do STF, que hoje ele faz parte. Zanin, eu não preciso nem dizer para vocês. Ele foi advogado do Lula. Era um dos advogados que cobravam os honorários mais caros do Brasil para o Lula. E da onde que o Lula tirava esse tanto de dinheiro? Só Deus sabe. Então, gente, essas pessoas não podem julgar o presidente Bolsonaro. Essa é a primeira pauta que a ala conservadora deve cobrar nas ruas. Eles não podem. Tem que dar pressão geral. A segunda, o ministro Alexandre de Moraes, ele já perseguiu, julgou e condenou a maioria da ala conservadora que caiu na mão dele. É uma perseguição. A ala comunista virou anjos. Escondeu o rabinho, o chifrinho e o garfinho dos capetão e agora meteu uma capa de anjo falsificada, né, fake news, porque eu nunca vi um ministro do STF julgar e condenar. Ah, sim, o Janones, Danoninho, ele foi provado que ele aplicou rachadinha, roubou, né, rachadinha. E o que aconteceu com ele? Não, eles parcelaram a roubalheira dele em suaves prestações. Daí já deu para vocês entenderem que tem vícios processuais. Então,
Se a ala conservadora, daqui para frente, começar a dar pressão nas redes sociais, cobrando certo, não é ameaçando ministro de morte, essas coisas não, porque isso aí nós repudiamos veemente, tá? Xingamento, isso aí não vai adiantar nada. Calúnia, defamação, isso aí não vai adiantar nada. A gente tem que usar as leis contra eles. É assim que tem que ser no Estado Democrático de Direito. Pegar da pressão e usar os vícios processuais, as perseguições politiqueiras que eles estão fazendo, que eles não podem julgar o presidente Bolsonaro porque ele não tem foro privilegiado. Ah, mas os ministros do STF interpretaram agora que eles podem. Não, eles não podem fazer isso. Porque eles são suspeitos. Como as pessoas que são suspeitos, a maioria desses ministros, vão criar uma decisão que beneficia eles mesmos para julgar, né, as pessoas que eles estão perseguindo. Isso no Estado Democrático de Direito não funciona, só funciona em ditadura. Aí eles criam suas próprias leis e punem com suas próprias leis e suas próprias interpretações. Então, da mesma forma que funcionou a pressão, a Débora e eles voltaram atrás, recuaram e deram, né, prisão domiciliar para ela. Se fazer isso com o presidente Bolsonaro, eles não aguentam a pressão. Eles não aguentam a pressão. Mas usar os próprios erros deles, as próprias falhas deles, né, e os próprios crimes, porque isso é um crime que eles estão cometendo. A partir do momento que eles estão fazendo politicagem, uma perseguição contra a ala conservadora, querendo punir pessoas pelos crimes que eles não cometeram, isso é crime. E não é eu que estou falando, não. É o próprio projeto Abuso de Autoridade, que pune juízes que passam das leis para perseguir e punir pessoas inocentes. Então, só essa pressão aí, dando em cima deles, as redes sociais, fazendo manifestações pacíficas e ordeiras e cobrando as pautas, falando, né, os erros e os vícios processuais que eles estão fazendo, meu irmão, aí não tem como eles levar, não. E não é só pressão nacional, não, pressão internacional, para os órgãos internacionais, cortes interamericanas, nos Estados Unidos, para os parlamentares norte-americanos, senadores, Europa, nos 4 cantos do mundo. Os deputados e senadores, eles têm que tomar mais atitudes enérgicas, porque eles pensam que as coisas eles vão resolver dentro do Brasil, com as leis do Brasil, com essas pessoas que estão interpretando as leis a seu bel prazer. Não, gente. Pelo contrário, eles têm que buscar, né, socorro fora do Brasil. Se eles não fazerem isso como Eduardo Bolsonaro está fazendo, não vai ter um resultado positivo. E vocês sabem o que o presidente Bolsonaro disse? Ele disse, se eu for preso, será o meu fim. Porque ele já tem 70 anos de idade, cara. Uma hora dessa, esse cara era para estar descansando pelo legado maravilhoso que ele deixou pela população brasileira, a semente que ele plantou em prol do povo, mostrando qual o caminho que o Brasil deve seguir. E agora, qual é o benefício? Qual é o presente que vai dar para ele? Cadeia, por ele ser honesto, por ele querer ordem e progresso. Lembrando que hoje eles estão acusando o Bolsonaro da própria arapuca que eles armaram contra Bolsonaro e seus ministros. Vocês acham, se esses ministros do STF tivessem cuidando dos seus quadrados e não perseguissem o presidente Bolsonaro como perseguiu nos 4 anos de mandato dele, não só ele, como a ala conservadora, com inquéritos, perseguições, narrativas, pedidos que Randolfo Rodrigues ficava enviando todo dia, vocês acham que teria pelo menos esse burburinho atrás dos bastidores quando o presidente Bolsonaro era de fazer uma intervenção, ou o povo ia sair às ruas para pedir intervenção, para intervir no STF, para intervir no governo do Lula? De maneira alguma, gente, de maneira alguma. Então, se eles tivessem deixado o Bolsonaro governar o Brasil, mas sabe por que eles não deixaram? Porque eles queriam derrubar Bolsonaro, e não é eu que estou dizendo, não, foi Lula. Quando ele saiu da cadeia, a primeira coisa que ele fez, os comunistas já tinham preparado um palanque para ele, pedindo, né, um golpe contra Bolsonaro, tirasse ele do poder, que foi eleito com a maioria da população. Lula fez isso. Lula subiu em um palanque e pediu que os petistas, os comunistas, dessem um golpe contra Bolsonaro, tirasse ele do poder. Bolsonaro, de maneira alguma, subiu no palanque e pediu para qualquer pessoa para tirar Lula do poder. Ou tirar os ministros do STF lá, né? Que não seja através do devido processo legal, impeachment e assim por diante, através da força. Então, gente, esse é o caminho. Barroso confessou tudo, tá? Porque ele não merece passar o que ele tá passando. E outra coisa, não pensa que quem vai pra cadeia e vai pagar pelos erros é Bolsonaro. É a própria população brasileira de bem. Porque Bolsonaro já plantou a sementinha. E agora, os nossos filhos? E os filhos dessa petezaiada desses comunistas? Imaginem sofrer na mão desses comunistas, comendo pão que o diabo amassou. Hã? Já deu para imaginar, gente? Então é uma coisa séria.